vídeo aqui no canal de DigiJP e hoje eu vou conversar com vocês sobre uma coisa que me doeu muito, me deu muita tristeza, me fez me sentir muito mal. Já faz algum tempo, eu deixei de postar vídeos nesse tempo pra vocês, recomecei a gravar e eu resolvi colocar todos os vídeos que eu tinha gravado nesse período para vocês agora. Então, nada mais justo do que compartilhar com vocês não só as grandes felicidades que eu tenho na minha vida, que em comparação a outros youtubers não são tão grandes assim, mas são coisas que me deixam muito felizes. E compartilhar com vocês também as coisas que me deixam triste. E uma delas foi a partida da Bella, essa princesinha que vocês estão vendo aqui. Aqui tem duas urnas, então eu tô falando com vocês do futuro, né? Quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, a cronologia vai estar um pouco diferente. Eu vou explicar hoje o que aconteceu com a Bella, que foi o vídeo anterior que vocês assistiram. Meu pai fez o vídeo e eu postei no canal porque eu achei uma homenagem muito bonita. Então, se vocês querem assistir, continuar e conhecer quem foi Bellota, é só continuar assistindo o vídeo. A Bella foi uma cachorrinha que meu pai viu no pet, numa loja, né, de artigos para casa, e tinha o pet shop lá dentro, tem até hoje. E ele passou, olhou, viu ela, achou ela bonitinha, elétrica, linda. Infelizmente, dia após dia, ele ia lá e ela ainda estava lá. O preço abaixava, mas ninguém comprava. Até que um certo dia, meu pai foi com a minha mãe e eu, e nós vimos ela e nos apaixonamos. Minha mãe pegou ela no colo e dali ela não soltou mais. A Bella, por mais que abaixasse o preço e ninguém comprava, o motivo era o seguinte: ela estava com suspeita de hérnia perto da virilha e a respiração dela estava muito ruim, era como se ela não conseguisse respirar. Então provavelmente ela teria que fazer o exame para fazer a operação da suposta hérnia e ver o porquê que ela não respirava. Porém, ela já tinha uma certa idade, acho que ela estava com 4 meses quase. Então, teoricamente, se ela ficasse no pet, ela ia ser sacrificada. Óbvio, a gente não ia deixar isso acontecer. Acho que agora vai. Então, voltando ao assunto. Quando a Bella tava lá no pet, ela tava com esse problema da respiração e com essa suposta hérnia. Conclusão, meu pai conversou com a dirigente, né, com a pessoa que tava, a gerente que tava lá. E o que aconteceu? Ela falou que por ela estar com esse problema, muitas das pessoas não estavam querendo comprar ela de lá. E de graça, o pet não ia entregar. Consequentemente, ela seria levada para sacrifício em poucas semanas ou poucos meses, por conta da idade. Meu pai e minha mãe, óbvio, já estavam com ela no colo, já tinha pego aquele amor instantâneo. Eu também já estava derretida por ela. Então, ela sempre foi muito elétrica, querendo muito carinho, muito beijo, muito abraço. E ela exigia carinho. Ela gostava tanto que ela exigia, ela brincava e era muito gostoso. Ela era uma espoleta que só. Ela veio pra casa, né? Então a gente conseguiu um desconto, vamos dizer assim, né? Ela foi uma cachorrinha de promoção. A gente conseguiu um desconto por conta de tudo isso. A gente falou que tem que levar no veterinário, talvez precise da cirurgia e tudo mais. Então, necessariamente, a gente ia estar gastando mais com ela. Não ia ser só a compra ou as coisas que normalmente a gente levaria para um cachorrinho. A gente ia gastar muito mais com ela.
Quando a gente levou no veterinário, o veterinário fez os exames e constatou que a hérnia não era uma hérnia, era só uma bolinha que estava ali, provavelmente conforme ela fosse crescendo, aquilo ia sumir. A respiração dela já não tinha muito conserto, na realidade ele mandou a gente dar para ela um comprimidinho para largar um pouco a respiração, mas não foi suficiente a ponto dela parar de ficar com aquele barulhinho de roncando, mesmo acordada. Então ela roncava muito mais quando estava dormindo, consequentemente. Mas isso nunca foi um problema pra gente. A gente sempre gostou muito dela, sempre brincamos, levamos sempre ela pra passear. Então ela se divertiu muito com os pequenos. Depois dela veio outros filhotes também. Hoje estão aí pulando, brincando, se divertindo também. E há mais ou menos uns 3, 4 anos atrás, a gente foi levar ela a gente foi levar ela no parque pra brincar, era na praia, em uma Isaac. Era mais ou menos umas 7 horas, 8, 9 horas, alguma coisa assim. Era umas 8, 9 horas que a gente tava lá. Andamos com todo mundo e, infelizmente, lá pelas 9h30, que foi o horário que a gente saiu, 9h30, 10 horas, como tava começando a ficar muito quente, a gente resolveu levar eles pra casa. E no carro, com ar-condicionado, sempre assim, sempre com muito cuidado com ela, porque a gente sabia que ela, como ela tinha uma respiração muito ruim, então o ar-condicionado era direto, no carro também, então a gente nunca deixou ela ficar com muito calor. Só que nesse dia, talvez pelo excesso do calor que tava no dia, mesmo sendo de manhãzinha, ela passou muito mal no carro, ela ficou num assoalho, num dia mais fresco, por conta do ar-condicionado também e pros pés. E ela ficou muito molona. Nesse dia a gente levou ela no veterinário, porque a gente deu banho nela, ela não reagia direito, ela tava bem mole mesmo, parecia aquela bonequinha de pano. A gente deu banho, colocamos ela perto do ventilador para ver se ela conseguia respirar melhor, não conseguimos, levamos ela pro veterinário aqui perto de casa. Ele deu a injeção, né, uma injeção que ficou um calombo aqui nas costas dela, e falou que era pra gente deixar ela em observação em casa. Caso acontecesse alguma coisa, era pra levar ela de volta no veterinário. Porém, essa bolsa, quando a gente chegou em casa, já não tava mais nas costas, tinha descido pras patas. Conclusão, a gente ligou pra Shimada, o veterinário de lá, que a gente gosta muito dele, e fica, sei lá, umas 2 horas aqui. Ele logo de imediato falou, pode trazer. A gente explicou o caso, falou, pode trazer, a gente espera. Chegando lá, ela já ficou internada, ligadas a aparelhos para respirar, para controlar a pressão cardíaca, para temperatura, não, tudo. Tudo que você imaginar que geralmente tem maquinário pra gente, tava ligado a ela também. Aí ficamos com ela mais ou menos 1 ou 2 semanas sem ver ela, né? Todo dia em casa, porque a gente tinha que ir pra Shimada pra ver. A gente tava saindo, acho que de madrugada, a gente tava fazendo o horário do Yakin. Então a gente saía de manhãzinha, aí a gente saía do Yakin e ia pra lá pra ver ela, todos os dias. E o que ela tinha era o seguinte, ela deu insolação e desidratação. O sangue dela não estava circulando da forma correta, então estava muito grosso. Então ele estava coagulando. E isso era muito difícil porque não estava conseguindo chegar aos lugares que necessitava. E o coração tinha que bombear muito forte, então ele não conseguia bombear tudo isso. Então foi necessário dar essa diluída no sangue dela, entre aspas, né? Pra ela conseguir voltar a viver a vidinha dela normalmente. Ela ficou melhor e voltamos com ela pra casa. Se bem que o veterinário tinha falado que talvez ele não pudesse garantir a vida dela naquele momento, porque como ela tinha chegado muito debilitada, ele não tinha como dar certeza de nada. Ele ia tentar o máximo possível. Graças a Deus, 2 semanas depois ela estava em casa, 1 ou 2 semanas, eu não lembro direito.
Ela já tava em casa, alegre, fazendo estripulia e não podia, né? Na verdade, ela tinha que ficar quietinha, mas ela não ficava. A gente tentava, mas ela não ficava. Então a gente ficava com ela muito no colo pra ver se ela ficava mais quieta. E a forma que a gente fazia pra ela ficar quietinha era ficar passando a mão na barriguinha dela, que acabava acalmando um pouco ela e ela acabava por dormir no colo da gente. Aí vamos voltando, chegando um pouco mais perto do acontecido, né? Um pouco antes, acho que uns 2 ou 3, acho que uns 4 meses antes do ocorrido, a gente percebeu que ela não estava comendo direito. E tava estranho, ela tava sem comer, ela não queria brincar, ela queria ficar mais no cantinho dela, queria ficar muito no colo. Então a gente levou ela no veterinário pra ver o porquê que ela não tava comendo. E ela não tava fazendo xixi direito, não tava fazendo cocô direito. Eu lembro que tinha alguma coisa do gênero. E tava muito ruim. Ela tava muito estranha. A gente levou ela no veterinário. Aí a gente descobriu que ela tava com anemia. E ela ficou no soro um tempo, um soro vermelho. Eu levei ela sozinha, porque meus pais estavam trabalhando. Então eu levei ela sozinha. Aí o médico falou que ela tava com anemia. A gente ficou lá no soro, acho que por meia hora. Depois ela veio para casa com um monte de remédio. Cuidamos da anemia dela, aumentamos a quantidade de carboidratos, né, para ela. Tudo relacionado a ferro, carne, beterraba. A gente reforçou a alimentação dela. Porque a gente acreditava que, assim como de gente, a anemia era ligado a... Peraí, como que é? A ausência, a deficiência de ferro no organismo. Eu fiz até umas anotações para explicar para vocês o que é anemia em cães. Né? Como eu disse, a anemia a gente imagina que é a deficiência de ferro, mas não é. Pode ser também em cães mais debilitados, como era o caso dela. E a gente não sabia exatamente, né? Ela foi debilitando e a gente não percebeu. Pode ser acidentes, que pode causar anemia, pode ser acidente, pode ser a doença do carrapato, a má alimentação, ou seja, uma alimentação deficiente em algum ferro ou alguma outra coisa do gênero. Pode ser por veneno, pode ser por parasitas ou doenças renais crônicas. Os sintomas, teve alguns que passou batido, porque ela já tinha esse problema de respiração, a dificuldade de respirar, então ela já tinha, então pra gente era comum. Ela ficou com aparência triste porque ela não conseguia brincar, então ela ficou apática. A gente já ficou meio preocupado de levar ela no veterinário, principalmente porque deu falta de apetite. E ela era uma lima nova, se colocava, ela comia tudo. Mesmo não conseguindo respirar, ela comia muito rápido, ela queria comer muita comida. Ela gostava muito. A urina escura, infelizmente, a gente não conseguiu identificar. Porque como a gente tem muitos cães, esse tipo de coisa meio que passa batido às vezes. Não deveria, mas às vezes passa. Porque você não sabe quem fez xixi ali, né? No Cheeto, né? No matozinho. Indisposição, igual eu falei, ela ficou meio apática, então ela não queria brincar, ela queria ficar mais deitada, mais no colo. A aparência triste, ela ficava mais carente, né? Ela queria ficar mais junto da gente. Ela não teve fraqueza, ela não teve desmaio, ela ficou mais fraquinha por falta da alimentação mesmo. A gengiva, quando chegou lá no veterinário, estava toda branca. Então, na hora, ele olhou para ela, viu que ela não estava comendo direito. Na hora que ele levantou os lábios, não sei como fala, da boca dela, ele viu que estava já esbranquiçado, correu com ela lá para dentro e lá ficou para tomar um monte de injeção, fazer um monte de exames e constatou que realmente era anemia e ela veio fazer o exame de sangue. Aí, quando ela voltou pra casa, a gente reforçou a comida, colocando bastante coisa que tinha bastante ferro pra ela comer. E isso ela foi melhorando. Só que nesse meio termo, como a gente tem mais cachorros em casa, houve uma briga. Ciúmes, né? É normal, é comum e é perigoso.
Principalmente quando você tem uma cachorrinha como ela que tentava apartar as brigas. Ela não podia nem sequer se cortar, porque o sangue dela não coagulava. Então ela já tinha esse problema do sangue, né? De não coagular. Tanto quando a gente fez a gente castrou ela, esse veterinário de estimada, ele falou, né? Ainda bem que vocês vieram aqui pra castrar ela, porque não foi nenhuma clínica menor. Porque assim que a gente ia cortando, a gente tinha que cauterizar, porque ela não estancava. Ela podia morrer com uma hemorragia, se fosse em alguma outra clínica. Então a gente tomava muito cuidado, principalmente quando dava alguma briga, alguma coisa, a gente tentava apartar correndo a briga, mas principalmente tirar ela de perto pra ela não tentar entrar pra apartar, pra não se machucar. Só que teve um dia que a gente não tava em casa, a gente tava trabalhando, e quando a gente chegou, ela tava com um olhinho furado. A gente descobriu que tava com o olho furado porque o Gucci, ele teve uma briga um tempo atrás, antes disso, e os cachorros brigaram com ele por ele ser mais velho. E quando eu abri o olhinho dele, soltou uma água avermelhada. Então eu sabia que tinha furado, porque eu já tinha visto o olho dele, né? E quando eu vi o olhinho dela e saiu as lágrimas, eu tentei levantar, abri o olhinho e saiu umas lágrimas avermelhadas, eu já sabia que tinha acontecido. Eu já levei ela pro veterinário e lá a gente descobriu que realmente tinha furado e ela ia passar por uma cirurgia. No final do dia, eu fui lá, isso era de manhã. No final do dia, eu fui buscar ela pra trazer pra casa e ela tava com o olhinho costurado. E ficou assim, acho que umas 2 semanas até cicatrizar bem o olhinho dela. E tomando muito remédio. E a gente preocupada com a anemia e o remédio, enfim. Dando mais prioridade pro olhinho dela, porque a gente ficou com medo dela perder a visão. Porque a anemia em si a gente achou que já tava zerada, tava tudo ok, não ia ter mais problema. Porém, no último dia que a gente foi lá, que já tinha tirado os pontos do olhinho dela, tudo mais, ela já tinha ficado 1 semana com a gente sem os pontos no olho. Tava só com uma bolsinha só no olho, tava diminuindo também essa bolsa. A gente fazia o teste, né, pra ver se ela ia piscar. Ela piscava. Então ela tava enxergando, nem se fosse um vulto ou alguma coisa assim, mas ela já tava enxergando uma coisa que ela não enxergava antes. O Gucci mesmo, ele furou o olho, mas hoje ele enxerga bem, graças a Deus. Mas, enfim, a Belinha, a gente levou ela pra esse retorno. Só que um dia antes do retorno, ela começou a não comer direito mais. Meu pai já ficou um pouco preocupado, mas já tinha retorno no dia seguinte, então à noite a gente não ia conseguir ir veterinário mesmo. Levamos ela pro veterinário. E eu tava trabalhando, foi um sábado que eu trabalhei na fábrica. E minha mãe e meu pai levaram ela do veterinário. De lá ela não volta mais. Ele olhou, a anemia dela tinha voltado. Tava severamente avançada. E não tinha jeito, né? Ele falou que ia fazer de tudo pra conseguir recuperar ela. Ia ministrar remédios e ela ia ficar internada. Sábado à noite, quando eu cheguei em casa, que eu recebi essa notícia, eu tava trabalhando. Eu liguei na hora do almoço pro meu pai e falei assim, pai, como que ela tá? Eu falei, a avó tem que ficar internada, a anemia dela piorou. O veterinário falou que ela não ia, tipo, que ele não ia garantir a vida dela. E isso era só a segunda vez que ele falava isso. E foi bem marcante. Eu não consegui mais trabalhar depois daquilo. Eu fui embora pra casa. Era pra mim sair 2h30, eu saí no máximo 1 hora. Eu falei, não, tô indo pra casa, eu não consigo, eu me queimei na fábrica porque eu tava muito preocupada com ela. Eu não conseguia mais pensar em mais nada. Vim pra casa esperando uma ligação do veterinário. Deu mais ou menos umas 5 horas, o veterinário não ligou, meu pai ligou pra ele. Ele falou que os remédios estavam sendo bem absorvidos pelo organismo dela, que ela estava reagindo e que provavelmente segunda-feira ele estaria em casa. Só que Deus
Domingo a gente não teve notícias, sendo que ela tava bem. Segunda-feira, de madrugada, ela parou de responder aos medicamentos. Dali em diante foi só aquela correria. Porque quando o veterinário ligou pra gente, era mais ou menos umas 7, 8 horas. E ela já não tava bem, né? Ela já tinha falecido. Quando o veterinário ligou, a gente já sabia que não tinha dado certo. Eu e minha mãe, a gente tava no mesmo horário, então a gente ia entrar tarde. Meu pai ia entrar depois das 8 da manhã. Deu umas 6 horas, o telefone tocou, o veterinário, minha mãe falou assim, não vai ter outro jeito. Ela partiu, de ter feito. Minha mãe me acordou, entrou no meu quarto, desesperada, olhou pra mim e falou, Jennifer, acorda. Aí a Belinha não suportou. A Belinha morreu. Na hora eu não acreditei. Porque pra mim era surreal aquilo. Não era uma coisa que eu tava acostumada ou habituada. Eu vou cheirar de novo. Pra mim aquilo não tava acontecendo. Eu tava meio dormindo mesmo, sabe? Como se aquilo fosse um pesadelo. Aí meu pai precisou fazer os trâmites, né? Porque aqui no Japão, até a nossa atual informação, é que não pode enterrar animais no quintal. Você tem que mandar cremar. Então a gente precisou verificar tudo que a gente precisava. Documentação para o crematório, onde que era o crematório, o valor para cremar. E tentar seguir, tipo, fazer o que precisava ser feito. Até a gente terminar de arrumar tudo isso, a gente foi pro veterinário. A gente arrumou caixinha. A gente... Quem que tá mandando e-mail? Não faço ideia. A gente fez uma caixinha pra colocar o corpinho dela. Colocamos um pano branco. Querido não, um anjinho, né? Aí a gente foi buscar ela no veterinário. Ela já tinha tomado um banho. Tava linda, tava cheirosa, tava quente ainda. Era como se ela estivesse dormindo. Aí a gente trouxe ela pra casa. Colocamos ela bonitinha na caixinha. E resolvemos fazer um velório pros pequenos. Aí os 10, né, no caso, os 9, sei lá, mais, os meus cães menores ficaram lá olhando ela, cheiraram, lamberam, tentaram deitar junto com ela no chão, que a gente colocou um matozinho no chão. Tem imagens, eu vou estar mostrando pra vocês aqui no final do vídeo. E a gente fez esse velório pra eles. Foi importante para eles entenderem que ela foi pro veterinário e voltou. Que a gente não abandonou ela, que ela não tinha sumido. Então isso foi muito importante. Para eles saberem que a gente não tinha dado fim nela. Que ela simplesmente tinha partido. Que tinha chegado a hora dela. Aí depois que a gente resolveu encerrar esse velório, a gente ligou pro crematório, marcamos o horário. A gente almoçou e depois a gente foi. Aí a gente foi pra lá. E lá a gente teve uma outra experiência de velório. Assim como de gente, com incenso e tudo mais. Tinha várias opções, a gente tinha que escolher a opção que a gente queria pra ela. Se a gente queria deixar ela lá, se a gente queria que ela fosse cremada sozinha ou com outros animais, incluindo gatos, e o pó dela ficaria ao ar livre ali no jardim deles, ou se a gente ia deixar na urna e trazer pra casa, ou colocar lá no espaço que eles têm. Mas como a gente sempre prometeu pros filhotes aqui de casa, principalmente minha mãe, que todos os filhotes que viessem pra casa a gente não iria abandonar. Então, a tia dela ficou aqui por enquanto.
Mais pra frente a gente pensa em fazer um lugar um pouco mais reservado, porque aqui é o quarto dos meus pais. Eles dormem aqui. Nas primeiras semanas foi terríveis. Ninguém dormia. Porque ela tinha o costume de dormir na cabeça do meu pai, no travesseiro, e agora eu tava aqui na cabeceira da minha mãe. E não tinha mais ela. Antes do crematório, eu pedi pra minha mãe pra me segurar no colo uma última vez. Porque eu não tive essa oportunidade antes. Quando eu fui dormir no dia anterior, que ela foi pro veterinário, eu troquei a fralda dela. Tem um vídeo aqui no canal. Eu troquei a fralda dela, dei um beijinho, deixei ela no chão. Logo em seguida ela já tava aqui no quarto da minha mãe. Então, ela não dormia comigo, ela dormia com os meus pais. Eu não tive depois, na hora de ir pra fábrica, como eu acordei muito cedo, ela tava aqui no quarto, então eu não pude dar um último beijo, né? Um último abraço, nada. Aquilo pra mim foi muito doloroso. Saber que eu não ia mais poder ver o rostinho dela com aquele olharzinho brilhante, querendo me lamber e morder minha orelha. Não tinha mais. E foi a hora que eu segurei ela no colo e eu desabei o resto. Eu não queria saber se ela tava vazando ou alguma coisa do gênero, porque quando o filhote, quando a pessoa, enfim, falece, alguns líquidos saem. É normal, é até nojento, mas é normal. E eu não queria saber se ia manchar minha roupa, se ia acontecer qualquer coisa. Eu só queria segurar ela no colo. É só isso que eu queria. E ela tava morninha ainda. Ela não tava nem gelada. Tava querendo começar a gelar. E pra mim aquilo foi tão... Ela tava tão molinha. Ela tava tão... Nossa. Aquilo foi tão tenso. E eu acho que foi uma das piores perdas que eu já tive na minha vida. Porque eu realmente senti. Não foi tipo... Eu recebi a notícia que alguém tinha falecido. Que eu não tinha contato há não sei quantos anos. Foi um ser humaninho que tava aqui do meu lado, que fazia meus dias sempre mais felizes. E fazia parte dos meus 13 filhotes. Eu tava só com 12. 10 no velório aqui em casa e os outros 2 tá fora. Na hora eu até falei pra minha mãe, não vai trazer, vai mostrar ela pros pequenos lá de dentro, lá de fora, que são maiores, né? Minha mãe, no desespero, na dor, ela não conseguiu digerir essa informação e a gente acabou não fazendo velório pros grandes que estão lá, né? Que ficam lá fora. Mas eles sentiram que tinha alguma coisa diferente no ar. E estavam muito mais ligados a mim e a minha família, querendo dar apoio. Por incrível que pareça, os filhotes estavam querendo dar apoio pra gente. E era nítido a tristeza deles e a nossa tristeza. Era muito nítido. Aí fizemos todo o procedimento e trouxemos ela aqui. Tinha uma opção de pegar os ossos, recolher essas coisas. A gente falou, não. A staff, a pessoa que tava ali trabalhando com isso, falou assim, não, você pode retirar. Você pode colocar na urna. Eu não quero ver ela desse jeito. Eu quero ter a lembrança dela viva, bem. No máximo ela no meu colo. Com os pelinhos macios, gostosos, cheirosos que tava. Como se ela só tivesse terminado de tomar um banho e tava dormindo. E agora daqui, minha princesa. Por isso a gente tem que sempre lembrar, gente. A vida é um sopro e é uma passagem. Aproveitar todos os momentos que você puder. Fazer tudo que você quiser fazer. Que seja saudável. E não deixar pra depois. Eu sempre quis fazer um 50... meu
Meu cachorro também é gente, a tag, e eu nunca tive tempo, paciência pra sentar e gravar com todo mundo, porque ia ficar muito longo. E dessa vez eu fiz meu cachorro também é gente. Mas na versão meu cachorro também era gente. Essa princesa vai deixar muita saudade, deixa muita saudade, muita tristeza também. Mas em contrapartida eu sei que ela tá melhor. Ela poderia ter sofrido muito mais. E ela não sofreu. Foi de imediato a morte dela, né? Ela tava tratando e de repente ela faleceu. Então ela não teve aquele sofrimento, aquela coisa toda. Hoje a gente acredita que realmente existe um lugar lá em cima, lá no céu, que ela possa estar brincando, se divertindo, esperando que a gente chegue, que chegue a nossa hora para ela buscá-la. A Ponte do Arco-Íris. Essa é a melhor história que tem. Lúdica, concordo. Mas que eu acredito que exista realmente um espaço em que eles possam brincar, se divertir, saudáveis, à nossa espera. Então, curta bastante. Não abandone. Né? Não é porque tá doente que você vai abandonar. Não abandone. Cuide dele até o final. E é isso que a gente aprende muito quando a gente tem muito cachorro. Que a gente cuida, ama, vê crescer, vê ter filhotes. No caso dela, ela não podia ter os filhotes, mas viver, crescer, amadurecer e morrer. Esse é o fim da vida para todo mundo. E o deles é mais curto, o tempo é menor. Mas é mais intenso e vale muito mais a pena. O tempo que eu gastei com ela, brincando, me divertindo, tá guardado no coração e na memória. E tem alguns vídeos aqui no canal também. Então foi de muita aprendizagem, de muito carinho, de muito amor. E é isso. Eu acho que eu não ia chorar nesse vídeo, porque como já passou um tempo, eu acho que eu não ia chorar. Mas ainda bem que consegui gravar. O vídeo ficou um pouco longo, mas espero que vocês tenham gostado. Essa foi a vida de Bella Ota, por Jennifer Takamatsu. Um beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo, com um tema um pouco mais alegre. Mas será mais vídeos por aí. E aguardem. E a história do Boris também. Mais um. Vocês vão ver. Um beijo a todos. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá, gente? É muito importante pra gente. É muito importante pra mim, esse carinho de vocês.